Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. A você, querido irmão na fé, que acompanha a programação da Rádio Cristo para Todos, a rádio da IELB. Estamos chegando para mais uma edição do programa Crescendo em Cristo. Eu sou o pastor Samuel Volter, sou pastor na cidade de Osório, Rio Grande do Sul, Congregação da Paz. Queremos continuar estudando o livro de Apocalipse e hoje estudamos o capítulo de número 7. Convidamos você a ter em mãos o seu exemplar da Bíblia Sagrada para acompanhar a leitura. Vamos usar a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. E faremos a leitura de alguns trechos e, na sequência, faremos alguns comentários a respeito dos mesmos. Vamos então à leitura. Apocalipse, capítulo de número 7, a partir do versículo 1 até o versículo 8, nos diz assim. Depois disso, vi nos quatro cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do lado leste e que tinha na mão o sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. O anjo disse: não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. 12 mil de cada tribo. De Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. O apóstolo João, nessa visão, ele continua, na verdade, a sua visão anterior, mas agora é com outro foco. Na visão anterior, do capítulo número 6, o foco era o juízo de Deus. E o foco do capítulo 7 agora é a salvação do povo de Deus, a salvação da igreja. E essa visão, ela retrata Deus colocando um selo protetor sobre o seu povo. E então, assim, marcando aqueles que serão salvos lá no ato final. Um selo significa a marca de proprietário. E já nos primeiros séculos da era cristã, fazer o sinal da cruz na fronte, na testa, lembrava a pessoa batizada que ela foi redimida por Cristo. E o apóstolo Paulo, ele também se refere ao batismo como o selo de Deus nos seus escritos. Podemos encontrar isso lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, também na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 30 e assim outros textos também. O trabalho dos 4 anjos que ele vê aqui nesta visão se refere à terra. O número 4 é o número simbólico para a terra. Os 4 cantos, os 4 ventos, eles representam os pontos cardeais. Na época, tinha-se a ideia de que o mundo era plano e quadrado. E aí, dos 4 cantos, então, provinham os ventos, os 4 pontos cardeais. E estes anjos, eles agora, a princípio, eles estão parados. Eles estão aguardando a ordem de Deus. Agir de forma precipitada, sem a permissão ou sem a ordem de Deus, não ressaltaria que eles eram servos fiéis de Deus, muito pelo contrário. Assim também, ainda hoje, agir sem a ordem de Deus, não seguindo a sua orientação, sua recomendação em sua palavra, pode trazer consequências negativas. Na nossa vida cristã,
nós também devemos nos guiar unicamente pela palavra de Deus e não ultrapassar os limites que ela impõe. E esse outro anjo, que vem então do lado leste, do oriente, do lado nascente do sol. A nascente do sol é o quadrante de onde surge a luz. E ela representa, então, a morada de Deus. E esse anjo, então, por óbvio, ele vem da parte de Deus. E ele tem o selo de Deus. E esta é mais uma prova de que este anjo, ele veio diretamente de Deus. O selo pertence exclusivamente ao seu dono e servia para identificar este dono. O sinete, um anel, no qual era marcado sobre cera, e ali aparecia então o símbolo que representava e identificava o proprietário daquele selo. E este anjo, então, tem este selo de Deus. Alguém que não o próprio proprietário, que está em poder deste selo, ele tem a autoridade do próprio dono do selo para fazer aquilo que o dono ordena. E então esse anjo, ele tinha a autoridade de Deus para selar os decretos e agir como seu representante autorizado. E esse anjo, então, ele dá uma ordem para esses outros 4 anjos. E aí ele ordena que não sejam feitos estragos sobre a terra. O que detinha o castigo, o que detinha os danos que seriam causados, foi uma determinação de Deus, para que antes disso acontecer, fossem identificados e marcados os fiéis para a sua própria proteção. Tem uma cena parecida com isto no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 9, temos a profecia sobre a destruição de Jerusalém. E nessa profecia, quando os executores chegaram para matar as pessoas em Jerusalém, Deus envia na frente um homem que marca com um sinal na testa dos fiéis. E os executores, então, seguiam aquele homem, matando todas as pessoas que não haviam recebido o sinal. Isso em Ezequiel, capítulo 9, versículos 1 ao 8. E aqui também, antes de mandar os ventos executores, os ventos da ira, do juízo de Deus, Deus manda alguém na frente para marcar com um selo na testa aqueles que são os fiéis. E então, foram marcados 144 mil de todas as tribos de Israel. Esse é um número simbólico. Ele se refere ao verdadeiro Israel. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 9, versículos 7 e 8, e ali ele escreve: nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus, pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Então, esses 144 mil é o verdadeiro Israel, os filhos de Deus. E é um número simbólico. 144 mil é um múltiplo de 12. 12 vezes 12 vezes 1000. As 12 tribos de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. O povo de Deus do Novo Testamento é a igreja cristã, liderada pelos 12 apóstolos. E o 12 é um outro número simbólico. Ele é a junção, a multiplicação do 4, número que simboliza ligado à terra, e o 3, que é um número divino. Então, 4 vezes 3, ou 3 vezes 4,
são 12. E isso multiplicado por 1000. 1000 é 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. 10 é o número da totalidade. Então, elevado ao cubo, a tríplice potência, então é um número divino absoluto. Então, os 144.000 representam a totalidade dos eleitos de Deus, de todo o mundo, de todos os tempos, da antiga e também da nova aliança. Seguindo a leitura dos versículos 9 até o versículo 17, nós lemos assim: Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas. Tinham folhas de palmeiras nas mãos. E gritavam bem alto: O nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então, eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei. O Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: Estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Essa grande multidão que João vê é formada por aqueles que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição, a grande tribulação. Mesmo aqueles que são marcados pelo selo de Deus, aqueles que são fiéis, eles não estão isentos da morte física, ou seja, da primeira morte, mas eles são salvos da segunda morte, a morte espiritual. E essa multidão que João vê são os que foram salvos, ou seja, aqueles que tiveram os seus pecados perdoados, lavados no sangue de Cristo derramado na cruz. Por isso, as suas roupas são brancas. Branco é a cor da pureza. A visão, então, leva também para frente. Mostra a salvação final como um ato já consumado, como um fato já consumado. Tudo já está terminado. Nós podemos incluir nessa multidão os cristãos também hoje, que vivem e servem fielmente a Deus, também nos dias de hoje. Quando os cristãos se reúnem em culto, por exemplo, podemos dizer que eles estão participando pela fé desse louvor celestial que João está vendo aqui. Tem uma parte muito bonita da nossa liturgia, do nosso culto, a liturgia da Santa Ceia, na qual se diz: portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, cantando: Santo, Santo, Santo. Queridos irmãos, como é bonito
como é confortador poder ver-se enquanto vivo aqui neste mundo, louvando a Deus em comunhão com aqueles que já hoje estão diante do trono de Deus. Essa multidão, ela aclama o Cordeiro com ramos de palmeiras nas mãos. Lembramos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos, em que o povo aclama também Jesus como aquele que vem em nome do Senhor. E isso lembra também a festa dos tabernáculos, a festa anual em que o povo judeu se alegrava diante de Deus e lembrava da sua libertação do Egito e do tempo em que habitava em tendas no deserto em direção à terra prometida. Agora, na glória, diante do trono de Deus, aclamam e louvam a esse Deus que os salvou. E então, agora, neste momento, temos a promessa, então, de que não haverá mais nenhum tipo de sofrimento e as necessidades e privações desta vida. Tudo já terá passado. Também não haverá mais o calor da ira, do juízo de Deus, porque o Cordeiro, que também é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, conduz em segurança este seu rebanho, este seu povo, para as águas de descanso, onde não mais haverá motivo nenhum para choro, dor ou qualquer tipo de tristeza. Queridos irmãos, que maravilhosa visão do reino celestial, da glória, é que João nos apresenta aqui neste capítulo. Como é maravilhosa a esperança de fazer parte desta grande multidão que João viu aqui diante do trono de Deus. E que maravilha é saber que já hoje nós podemos nos unir a essa multidão e louvar ao nosso Senhor, o nosso Salvador, que derramou o seu sangue na cruz, nos lavou dos nossos pecados, lavou as nossas vestes e nos torna dignos de estar na sua presença, na sua glória, por sua graça. Que Cristo nos preserve nesta fé e nesta esperança. Amém. E assim chegamos ao final deste nosso momento de estudo, de reflexão sobre o capítulo 7 de Apocalipse. Convidamos você a continuar acompanhando os estudos deste livro tão bonito, que nos enche tanto de esperança e nos mantém firmes na fé. Como o livro de Apocalipse vai dizer lá no final, para que permaneçamos fiéis até o fim e assim possamos receber a coroa da vida eterna. Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe e guarde hoje e sempre. Até uma próxima oportunidade. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.